Tá a fim de assistir futebol no streaming com o menor delay do mercado? Então assina a Zap, link na descrição. E aí eu fico me perguntando o seguinte, não sei, é impressão, se me corrija se eu estiver errado, mas me parece que essa coisa de ficar taxado num só lugar, só o cara do São Paulo te incomoda um pouco. Você gostaria de ser um cara mais reconhecido como um cara que pode fazer muito mais do que isso. Sim. Ao mesmo tempo, e aí uma questão de mercado, a gente tem visto um movimento cada vez mais inverso nesse sentido. Caras que falavam sobre tudo, começando e fazendo muito sucesso em determinados nichos dentro daquele universo próprio de um time de futebol. O Arnaldo Tironi não são exemplos, acho que os melhores, porque eles estão aí no UOL, fazendo um monte de coisa, estão na cultura, estão na Band Esportes, o caramba. Sim. Mas eles têm um canal focado só pra isso. Não só um, tem o Tricolaços também, Agora que é um etc. podcast, né? Que é São legal Paulo. pra caramba, Muito assim. bom. De alguma maneira pegaram uma carona nesse jornalismo mais segmentado. Né? Nichado. Tem outros caras, meu, que eu consigo pensar. O próprio Barolo, que, pô, foi teu chefe. Sim. E aí o cara tem um canal que é do São Paulo. Um mega sucesso. Um super sucesso. Não, o Corinthians, o Marco Belo, por exemplo, que é um repórter extraordinário. O Vessone, cara. O Vessone. Não, Meus Massini. amigos, Massini, professor Massini, pô, deu aula de locução também. Exato. Então, assim, o que eu fico pensando é o seguinte. É que aí tem um ponto, e que eu sempre falo. Diga lá. Eu sou narrador. E eu trabalho em 8 plataformas diferentes. O Arnaldo Tironi, meus amigos Arnaldo e Tironi, eles são jornalistas, comentaristas e tem público nos outros também, né? O meu do São Paulo, na rádio, por exemplo, é grande quando tem uma transmissão. No estádio 97, quando entra um replay, os gols que entram lá, hoje, por exemplo, vão entrar os gols do Cadu, Quintino e RG lá. O meu, quando entra, eu tenho uma rejeição muito grande. Muito grande. Porque é muita gente dos outros times. Então, eu por fazer outros trabalhos também, tô na Cazé, tô no Paulistão, tô na Paramount, tô fazendo o Mix Sports, um projeto olímpico muito legal que eu tô fazendo agora também, Track and Field. Então eu tenho muitos outros trabalhos com públicos diferentes. Mas aí chega numa coisa que você falou, eles me reconhecem muito pelo São Paulo. Corrida de rua, por exemplo, eu faço essas corridas, apresentação de corrida de rua, maioria que grita, mano, te acompanho direto lá, te acompanho direto lá. Por quê? Porque é o maior público. É o público focado. Só que ainda eu não consigo só fazer isso aí. Até porque na energia eu não sou um cara do dia a dia da energia. Eu sou um cara que só faço os jogos. Eu não tô no estádio 97. Você ganha por cachê. Eu ganho por cachê. Eu ganho por jogo que eu estou lá. Assim, é uma coisa que foi proposta, feita. Muita gente me pergunta toda hora e eu tenho que responder, pô, por que você não faz o Você estádio? narra todos os jogos do São Paulo lá? Todos. Só quando eu tenho algum compromisso inadiável, outro anteriormente agendado, que colocam lá. Dos 5 anos que eu tô lá, talvez eu não tenha feito 8 jogos. Thiago, que narra, né? O É Soares. o Paçoca, ele Paçoca, narrou. amigo meu, estudou comigo. Narrou cara. muito também. Estudou O comigo. Paçoquinha é muito bom. Bom. Então, lá a gente tem isso. O Domênico, quando não pode fazer o Palmeiras, quem faz é o Zé Henrique, o Zé Mistério, que é palmeirense, que você conhece tão bem Conheço. O De Paula, quando não pôde fazer o Corinthians, faz o Sgrillis. O Sgrillis assumiu o time dele também, depois de muito tempo. O Sgrillis é como eu, jornalista, repórter, a gente foi repórter junto na Bradesco. Eu era repórter do Palmeiras, ele era do Corinthians. Ele corintiano, eu São Paulino. Ele tava né? com a gente naquele vídeo, aquela live Tava, que a que gente o fez, Marcelinho participou na pandemia. Ele que trouxe o Marcelinho, Foi, ele que eu trouxe. O lembro. Rafael é fantástico, Ele é gente boníssima espetacular. também. Então, assim, cada um tem o seu substituto. O Cadu, que foi meu aluno de locução, né, no Senac, eu que indiquei o Cadu para estar lá. O Cadu, acho que uma vez ele teve um problema do Covid, né, na pandemia, que não pôde narrar, foi um menino. Então, tem os substitutos, mas o público se identifica muito com a gente. Torcida do Palmeiras, por exemplo, Amo o Domênico. a gente brinca. Domênico e Bento são os Beatles. É. Se os caras andarem na frente do Allianz, ali na Palestra Itália, meia hora antes do jogo, eles não andam, não passam. Meu pai ama eles, velho. A gente no Morumbi, eu e o Marcão, pô, o Marcão tem uma identificação com São Paulo gigantesca. Só que eu não tô no dia a dia, eles fazem o programa, né? Então eu faço as minhas outras atividades também, e às vezes não fica tão identificado com outro público da rádio que não do futebol. Sim, Então, e aí assim, é difícil, né? Porque por um lado parece ótimo, você vai falar sobre o time que você acompanha mais naturalmente, que você gosta, etc e tal, que você tem mais conhecimento, porque, pô, não adianta você querer achar que
o Felipe ele vai entender mais de Santos que eu, e eu vou entender mais de Palmeiras que ele. Não dá, cara. É um negócio assim que tá inerente ao que a gente... Só que e aí abre-se um mercado segmentado que é promissor pra caramba, mas ainda é impossível viver só dele. Uhum. Ainda é... E pra nós aqui é a mesma coisa. Tipo, quantas vezes eu já pensei, falei, vou fazer um canal a respeito do Santos Eu já tal, pensei também. e tudo mais. Mas, assim, eu não sei nem se eu tenho saco pra falar do Santos todo dia. Até porque eu curto falar do Palmeiras de uma forma muito informal, assim. De uma forma muito coloquial. Não faz bem para a saúde. Não faz. Não faz. Porque você vai lidar diretamente com paixão e às vezes você tem uma opinião que quem tá do outro lado mandando não tem e a aí mesma. o cara torce pro seu time, o cara tá acompanhando por causa disso, só que o cara te odeia, porque a sua opinião, ele não concorda. Então você é odiado pelos seus próprios co-irmãos. Eu tenho parcela do público, ainda bem que é pequena, né? A imensa maioria, a grande parte, gosta, porque eu combato muito. Eu não sou um torcedor do São Paulo no microfone, eu sou um profissional que está fazendo uma narração para os São Paulinos, como já aconteceu de ter feito do Palmeiras um dia que deu problema na rádio. Já narrei 2 finais de Libertadores do Flamengo. O Corinthians no dia que estava jogando contra o Inter e o São Paulo com o Flamengo, 2 jogos ao mesmo tempo falando para o Corinthians. Nas outras plataformas da mesma coisa. Na rádio, o meu time de coração é impossível não saber que é o São Paulo Futebol Clube. Quem me conhece desde sempre sabe que é. Claro. Só que eu sou profissional do microfone. E eu não estou no dia a dia falando do São Paulo. Eu estou lá na hora de uma transmissão. Falando, pontuando o que eu vejo. Às vezes o torcedor não concorda, né? Caso o Rames Rodrigues agora, por exemplo. A torcida é 100% a favor do Rames. Eu detono o Rames. Eu vi. Rames, pra mim, é um jogador descompromissado. Não é só a questão do Carpini não dar chance pra ele. Não dá chance por quê? Porque sabe o que acontece no dia a dia de treinamento, sabe o que pode render dentro de campo. O ele vai próprio render Dorival mais? não dava chance. Pois né? é. Então, alguma coisa tem de errada, né? O torcedor que tá certo ou o jogador que tem alguma coisa. Então, são as opiniões que torcedor você tem que entender o lado dele, porque ele é 100% movido pelo coração e a paixão.